Eu quero compartilhar alguns versículos, alguns textos da palavra de Deus, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ver dos versículos 5 ao 10. Diz assim: o que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que Ele dê em paga de tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, e tomar por vingança todos que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais sofrerão como castigo perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia Ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos que tiverem crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, do 5 ao 10. Esses versículos estão falando do justo que sofre, que padece tribulações, e Deus, o Senhor Jesus, vai dar alívio à sua tribulação. Também está falando do ímpio, aquele que atribula, aquele que persegue o justo, o salvo, e o ímpio vai ser punido com castigo eterno. O ímpio, aquele que persegue o cristão, vai ser banido da face do Senhor. Aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem o Evangelho do Senhor Jesus vão ser punidos com castigo eterno, vão ser banidos, vão ser expulsos da presença do Senhor Jesus, vão ser excluídos. Isso que o texto diz. Vamos pensar um pouco a respeito desses versículos. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus vai nos ensinar nesta manhã, no dia 4 de fevereiro de 2024? Ouça com atenção a palavra de Deus. Você é eterno. A partir do momento que a pessoa veio a este mundo, nasceu, ela é eterna. Ou vai passar na presença de Deus no céu, ou para sempre ao lado de fogo e enxofre. É o que diz as Escrituras. Não existe purgatório. A Bíblia não diz de purgatório. Só tem céu
lugar onde Jesus habita, ou o lago de fogo e enxofre. Quem não for para o céu vai ser lançado ao lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 15, que diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado para o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se arrepende enquanto é tempo. Vai ter punição e castigo eterno para todo aquele que não conhece a Deus e não obedece ao Evangelho de Jesus. Vamos pensar um pouco acerca desses 5 versículos. O juízo, o tempo da recompensa e da retribuição. 2 Tessalonicenses capítulo 1, do 5 ao 10. O juízo, escute com atenção, juízo é prestação de conta. O juízo, Deus vai prestar conta com cada um de nós. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz: Deus julgará o justo e o ímpio. Deus vai julgar. O justo vai prestar conta diante de Deus. O ímpio vai prestar conta diante de Deus. Ninguém vai escapar do dia da prestação de conta. Só que o justo, o salvo, a ovelha, o cristão, vai ser recompensado pelo seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já o ímpio vai colher todo o mal que plantou nessa terra, vai colher castigo eterno, vai colher condenação eterna. O juízo, o tempo da recompensa, ou seja, a recompensa aqui é para os salvos, é para os justos, e da retribuição. Retribuição é o que Deus vai dar aos ímpios, aqueles que vivem na prática do mal, no pecado, aqueles que perseguem cristãos, aqueles que matam cristãos. No dia do juízo, a justiça divina se manifestará remunerativa. No dia do juízo, no dia da prestação de conta, a justiça divina, ela vai se manifestar. Deus é um Deus justo. O único juiz justo que temos é Deus. A Bíblia diz: os salvos passarão pelo juízo para receberem a recompensa e galardões. A Bíblia diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Deus é um Deus santo, justo, perfeito. A Bíblia diz lá em Êxodo 34, diz que Deus não tem o culpado por inocente. Se é culpado, ele vai
pagar pelo seu erro. Se é inocente, vai ser absorvido. Deus é um Deus santo, justo, perfeito. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar uma segunda vez. Ele prometeu. E tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre no seu tempo, no Kairos de Deus. O que é Kairos? Plenitude de tempo. Como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, 1000 anos para Deus é como um dia. Então Ele cumpre tudo aquilo que promete no seu tempo. E Ele prometeu. Essa promessa já tem mais de 2000 anos. Mas Ele vai vir. Todo cristão crê. Ele vai vir. Ele está às portas. Os sinais da sua vinda estão se cumprindo a cada dia cabalmente. Jesus Cristo está voltando. A Bíblia diz, a promessa de Jesus: se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3. A Bíblia diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. A Bíblia diz mais: assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados, de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, os que esperam para a salvação. Hebreus 9, 28. Tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus prometeu, Ele cumpre. A Bíblia diz na primeira carta de Pedro 2, diz que nem um engano saiu da sua boca. Nem um engano. Deus é a verdade. É a única verdade absoluta. É a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em João 17, 17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que salva. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aos salvos, as ovelhas vão receber galardões, recompensa das mãos do nosso único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles serão considerados dignos diante de Deus. É a Bíblia que diz: quem é que é digno diante de Deus? É todo aquele que se submete à vontade soberana de Deus. É aquele que está disposto a dar a sua vida em prol do Evangelho. Está disposto a morrer por Jesus. A Bíblia diz, lá em Atos 1:8, diz, Jesus falando aos seus discípulos. Ali Jesus já tinha ressuscitado. Ainda passou aqui 40 dias na terra. Foi visto por mais de 500 testemunhas. Então Jesus
dá essa declaração aos seus discípulos: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéias e até o confim da terra. Essa palavra testemunha no grego significa martus, que significa mártire. Mártire é aquele que está disposto a dar sua vida pelo Evangelho e pelo Senhor Jesus Cristo. Está disposto a morrer. Então esses são considerados dignos do reino de Deus. A igreja perseguida será recompensada na segunda vinda de Cristo, no dia do juízo. Os salvos que sofrem por causa do reino de Deus serão considerados dignos. Serão considerados dignos dele. É o que diz a palavra de Deus. A igreja de Cristo sempre foi perseguida. A igreja primitiva de Atos foi perseguida. A igreja primitiva foi comida por leões, mordida por cães, pisados por touros, serviu de espetáculo na arena romana. O imperador Nero matou o apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo perdeu a cabeça, foi decapitado. Nero, um instrumento do diabo, matou muitos cristãos. Cristãos eram crucificados, passavam pinches e colocavam fogo, iluminavam o quintal do imperador Nero. Só que cada cristão que morria estava indo para a glória. E cada cristão que era estraçalhado na arena romana, 50 se convertia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A igreja sempre foi perseguida. Essa perseguição só vai cessar, só vai terminar o dia que Jesus voltar e levar a sua igreja, a sua noiva para o céu. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Há uma recompensa para o salvo, a salvação eterna. A Bíblia diz: bem-aventurado, feliz é aquele, os que sofrem perseguições por causa da justiça, por causa dele, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça, por causa da palavra, por causa do evangelho. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, do 10 ao 12. Bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. A Bíblia diz mais: tendo-vos dito isso,
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, lutas, embates, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus falando aos seus discípulos, lá em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até o final de tudo estarei convosco. Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Vale a pena todo sofrimento, toda perseguição para herdar a vida eterna. Vale a pena. Vale a pena. Escute com atenção. Um dia todo mal terá fim. Um dia todo mal será extirpado. Um dia a igreja de Cristo, os salvos, estarão com Jesus no céu pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena ser perseguido. Vale a pena. Os salvos vão ser galardoados e recompensados com a vida eterna, com a salvação. A Bíblia diz mais, Filipenses 1:29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Todo cristão tem que estar disposto, consciente em sofrer por Jesus. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23, que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Todo cristão nega a sua vontade para fazer a vontade do único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Carregar a cruz simboliza estar disposto a sofrer por Jesus, sofrer injustiça, até morrer por Ele. Então todo cristão tem que ter consciência, enquanto estiver aqui nesta terra, vai passar por lutas e aflições, perseguições, mas tudo isso tem uma recompensa eterna. Glórias a Deus. A recompensa eterna é a salvação, é a vida eterna. A Bíblia diz, na verdade todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todo aquele que quer estar em obediência a Jesus e ao Evangelho vai padecer perseguições, calúnia, difamações. A Bíblia diz mais, Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos foram dispersos pela regiões da Judeia e da Samaria. Atos capítulo 8, versículo 1. Escute com atenção. O verdadeiro cristão é perseguido, é caluniado, é difamado, passa pelo fogo da aflição. Agora, todo aquele que se diz cristão e não tem luta, e tem uma vida muito tranquila, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque os apóstolos
Todos foram perseguidos, mortos pelo Evangelho. Por que seria diferente com nós? Será que somos melhores que a igreja primitiva? Negativo. Jesus foi tremendamente perseguido. Jesus fala lá em João, capítulo 15, a partir do versículo 20, que diz: lembrai-vos que não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa palavra. João 15, 20. Não somos melhores que Jesus. O Senhor e Salvador não somos. Se Jesus Cristo foi perseguido, se os apóstolos foram perseguidos, nós vamos ser perseguidos também. Glórias a Deus. Mais um texto, a Bíblia diz, em João 15, 8: se o mundo vos odeia, sabeis que odiou primeiro a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Quem é o mundo aqui? Mundo aqui, um dos sentidos, um dos significados da palavra mundo significa a humanidade perdida, os ímpios. Os ímpios odeiam os cristãos. O Evangelho é uma contracultura, a cultura imposta. Qual é a cultura imposta? O pecado. A cultura imposta é estar em bebedeira, estar na prostituição, estar nos deleites. O Evangelho diz, primeira carta aos Tessalonicenses 4, 3: porque esta é a vontade do Senhor, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa sociedade diz: deleite-se no pecado, e Deus fala: arrepende-te. A Bíblia diz lá em Hebreus 12, 14: segue a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. O Evangelho é uma contracultura, a cultura imposta. O mundo jamais vai concordar com Jesus. Jamais. O mundo aqui quer o pecado. E Jesus fala para nós: abandone o pecado e vive uma vida em santificação. Olha só esse dado. Olha só esse dado. No século XX, cerca de 45 milhões de cristãos foram mortos por causa do Evangelho, por causa de Jesus. No século passado, século XX, 45 milhões de cristãos foram mortos por amor a Jesus e ao Evangelho. Muçulmano mata cristão. País comunista mata cristão. Essa é a grande verdade. Já vi vários vídeos de muçulmano matando cristão. Isso foi só no século passado. 45 milhões. Se arrepende em quanto tempo, senhora? Tá? Eu sei o que eu estou falando. Isso aqui é pesquisa, tá bom? O islamismo tem matado cristãos porque querem que adore Alá e o seu profeta Maomé. Negativo. O único Deus é Jesus Cristo, minha senhora. Só tem que ler as Escrituras. A estatística atual, que a cada 24 horas 11 cristãos são mortos por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. 11 cristãos por dia são assassinados por amor a Jesus. País comunista como a China
O Oriente Médio, o islamismo, Hamas, tem matado o cristão. É o que diz a palavra de Deus. Esse mundo odeia Jesus. Por isso que eu disse no início, nenhuma religião salva. O islamismo não salva ninguém, nem espiritismo, nem catolicismo romano salva. Quem salva é Jesus Cristo. Se arrepende enquanto é tempo. Se você der ouvido à voz da sua religião e desprezar o Evangelho, você está caminhando para a condenação eterna. Deus não é só um juiz, mas igualmente um juiz justo, que recompensa a fé e a obediência. Quem sempre mantém a sua promessa. A Bíblia diz, Deus não é um juiz, Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Salmo 7:11. Salmo 7:11. Deus é um juiz justo, ele se ira todos os dias. Por quê? Por que ele se ira? Pessoas estão trocando Jesus pelo futebol, pela política, pela religião. Ele se ira todo dia. Deus é um juiz justo, santo e perfeito. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com a retidão. Salmo 9:8. Deus vai julgar a tudo e a todos. Todos vão passar pelo julgamento de Deus. Ninguém vai escapar do dia do juízo final. Ninguém vai escapar. A Bíblia diz mais. Salmo 96, versículo 13. Julgar a terra ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmo 96, versículo 13. Deus vai julgar todas as nações. Deus vai julgar todos. O único que é perfeito e que tem legalidade para julgar todos é Jesus Cristo. Ele nunca errou, nunca pecou. Se arrepende enquanto é tempo. A escolha é sua. Não vim te impor nada. Só vim compartilhar a palavra de Deus. Mas a decisão final é sua. Lá em João 16:8 diz: o Espírito da verdade, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não te convencer, não sou eu que vou te convencer pela força do braço. Jesus disse, deu ordem aos discípulos, Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É o que eu estou fazendo agora aqui, ó. Só que eu não salvo, eu não liberto ninguém. Quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus Cristo, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Se você vai crer ou não, é você com Deus. Só que eu quero te avisar uma coisa, no dia que você prestar conta, esse dia vai ser lembrado, sabia? Vai ser lembrado. Tá? Tenha ciência disso. Ninguém vai poder chegar e dizer para Deus: Senhor, eu nunca vi o Evangelho, nunca ouvi. E Deus vai te falar: eu enviei um servo meu lá na feira da marreta.
para pregar o evangelho e você endureceu o coração. Esse dia aqui, meu amigo, vai ser lembrado. Tenha ciência disso. Deus não é brincadeira. Quer seguir a tua religião? Siga. Religião não salva ninguém. Nenhuma religião. Mas quem salva é Jesus Cristo. Aqueles que perseguem o povo de Deus sofrerão punição. Aqueles que perseguem o povo de Deus, aqueles que matam o cristão, vão ser punidos com castigo eterno. Vão ser lançados ao lado de fogo e enxofre. Os que sofrem as perseguições por causa da fé receberão galardões, recompensa. A Bíblia diz: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um segundo a sua obra. Salmo 62, 12. Eles, os salvos, terão alívio da tribulação. A igreja não será poupada da tribulação, mas energizará a vitória no meio dela. A Bíblia diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: para mim tenho por certo que aflições do tempo presente não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Quando chegarmos no céu, recebermos o galardão e a vida eterna, isso aqui não é nada diante da gloriosa recompensa, a vida eterna, que passaremos diante do Senhor Jesus Cristo. Então vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena. Agora, o sofrimento dessa terra é passageiro, mas o sofrimento eterno é por toda a eternidade. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia todo mal terá fim. Um dia o diabo, seus demônios, todo o império do mal vai ser lançado ao lago de fogo e enxofre. Vai estar lá Hitler, Mussolini, todos os ateus, todos aqueles que viveram na prática do pecado vão ser lançados ao lago de fogo e enxofre. Vai ser castigo eterno. Só que ali o castigo é por toda a eternidade. Sofrimento sem fim. Deus abençoe. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Não é Papa, não é Allan Kardec, não é Buda, não é Alá, não é Maomé, mas é Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro.
A Bíblia diz mais: por isso não desanimamos, ainda que o nosso corpo, o homem exterior, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17. Vale a pena sofrer por Cristo nessa terra. Vale a pena ser perseguido, colocado na cadeia e até ser morto por Jesus e pelo Evangelho. Vale a pena. O sofrimento aqui é passageiro, mas no lago de fogo e enxofre é por toda a eternidade. Ali é sofrimento eterno. Glórias a Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus Cristo.